Ecos do passado. Minha vida é um mosaico de lembranças, com cada peça contando a história de um passado que moldou meu presente. Eu sou o Dr. Rafael Costa, um cirurgião renomado, mas a minha verdadeira jornada começou em uma pequena cidade onde a esperança era tão escassa quanto a neve que cobria nossas ruas. Naquela pequena cidade, eu e minha mãe, Ana Costa, vivíamos uma vida que, apesar de simples, estava repleta de amor. Eu me recordo das manhãs frias de inverno, onde a neve cobria a cidade em um manto de silêncio. O hospital local era pequeno e mal equipado, e a condição de minha mãe, que estava lutando contra uma doença que deveria ser tratável, era um reflexo da falta de recursos que nos cercava. Eu me lembro de um dia específico, quando o desespero e a tristeza se misturavam no ar gelado. A luz do inverno entrava pela janela do quarto do hospital onde minha mãe estava deitada. Eu estava sentado ao seu lado, com a mão dela na minha, e sentia o peso do mundo sobre meus ombros jovens. "Rafa, você deve ser forte", disse ela, sua voz fraquejando com a dor e o cansaço. "A vida às vezes é injusta, mas o que importa é como reagimos." Eu tentei segurar as lágrimas. "Eu não posso suportar te ver sofrer assim. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te ajudar." Ela sorriu, um sorriso que não escondia a dor, mas sim a esperança. "Eu sei, meu amor. E é por você que eu continuo lutando. Lembre-se sempre de que o amor e a compaixão são mais poderosos do que qualquer outra coisa." A perda de minha mãe foi uma ferida que nunca cicatrizou completamente, mas foi também a força motriz por trás da minha determinação em me tornar cirurgião. Com a ausência do meu pai, Carlos Costa, que havia partido há anos, deixando minha mãe e eu para enfrentar o mundo sozinhos, eu senti uma necessidade ardente de mudar as coisas. Minha jornada para me tornar cirurgião foi marcada por uma série de sacrifícios e desafios. Cada noite em claro estudando, cada prova difícil, cada cirurgia complexa, eram todas formas de honrar a memória de minha mãe. O pequeno hospital de minha infância, com seu cheiro de antisséptico e suas paredes frias, tornou-se um símbolo do meu propósito. Lembro-me de uma conversa com meu mentor durante esses anos de treinamento intenso. "Rafael, você tem um talento notável, mas lembre-se de que ser um bom médico também significa saber ouvir e sentir o que seus pacientes passam." Eu olhei para ele, absorvendo suas palavras. Eu aprendi isso com a experiência que tive com minha mãe. Eu sei o quanto a empatia pode mudar uma vida. Então, continue a fazer o que faz de melhor, e nunca deixe que o peso do trabalho apague sua humanidade. Finalmente, depois de anos de dedicação, eu me tornei cirurgião em uma cidade grande. A vida aqui era vibrante e repleta de oportunidades, mas também era um turbilhão constante de pressão e responsabilidade. Meus dias eram cheios de cirurgias e consultas, e cada decisão parecia ter um peso enorme. No entanto, o propósito que me guiava era claro. Foi durante um dia particularmente agitado no hospital que conheci João Silva, um morador de rua que chegou ao hospital com uma condição médica grave. Seu estado era crítico, e a necessidade de uma cirurgia imediata era evidente. Decidi que, apesar das reservas que eu tinha sobre a situação dele, faria o que fosse necessário para salvar sua vida. Eu me aproximei de João, que estava deitado em uma cama de hospital improvisada, seu rosto cansado e cheio de marcas de uma vida dura. "João, sua condição é grave e a cirurgia é essencial. Precisamos agir rapidamente." Ele olhou para mim com olhos que pareciam vazios, um sorriso triste se formando em seus lábios. "Eu não tenho nada para oferecer em troca. Apenas, uma vida já desfeita." "Não precisamos de nada em troca. Estamos aqui para ajudar. Conte-me o que aconteceu com você." João hesitou, mas depois começou a falar, sua voz carregada de arrependimento. "Eu fui um homem de família, mas fiz escolhas erradas. Perdi tudo o que tinha em jogos de azar, acabei na rua." Eu ouvi atentamente, meu coração pesado com a compreensão. "Todos cometemos erros. O importante é o que fazemos com as segundas chances que temos. Vamos focar em salvar sua vida." A cirurgia foi bem sucedida, mas João ficou em minha mente. Havia algo em seus olhos que me parecia familiar, uma conexão inexplicável que eu não conseguia compreender. Enquanto ele se recuperava, comecei a revisar antigas fotos e documentos pessoais da minha mãe, algo que eu fazia raramente. Entre os papéis antigos, encontrei uma foto de um jovem que se parecia estranhamente com João Silva. No verso da foto estava o nome Carlos Costa.
O choque que eu senti foi quase paralisante. Decidi investigar mais a fundo. Meu desejo de entender o passado e descobrir a conexão entre João e meu pai era irresistível. Encontrei um investigador que me ajudou a descobrir mais sobre Carlos Costa. Encontrei uma foto antiga com o nome Carlos Costa. Ele é meu pai, e parece que João é ele. Como isso pode ser possível? O investigador olhou para os documentos com interesse. Carlos Costa é um nome que aparece em alguns registros de pessoas que caíram em desgraça. Ele pode ter perdido tudo ao longo dos anos. Vou ajudá-lo a descobrir mais. Eu precisava entender o que havia acontecido com meu pai, a conexão entre ele e João, e como isso estava relacionado com minha própria vida. A investigação revelou que Carlos havia feito uma série de escolhas erradas, levando-o a uma vida de dificuldades e arrependimentos. Cada testemunho, cada pedaço de informação que eu descobria, adicionava uma nova camada à complexa tapeçaria da vida dele. Finalmente, depois de meses de busca, encontrei Carlos em um abrigo para pessoas em situação de rua. Ele estava envelhecido e marcado pela vida dura. O encontro foi um turbilhão de emoções, e eu estava prestes a confrontar o homem que havia moldado minha vida de maneiras que eu ainda estava tentando entender. Quando entrei no abrigo e vi Carlos, percebi que ele era o mesmo homem que eu havia operado. A cena era desoladora. O abrigo estava cheio de pessoas em situações similares, todas lutando para encontrar um pouco de dignidade em suas vidas difíceis. Carlos estava sentado em um canto, seu rosto envelhecido e marcado pela vida. Eu me aproximei com o coração acelerado. Meu filho, a voz dele estava trêmula e cheia de arrependimento. Eu nunca esperei te ver novamente. Sinto muito por tudo o que aconteceu. Sinto muito pela sua mãe. As palavras dele me atingiram com força. Sua ausência foi uma ferida aberta em minha vida. Como você pôde simplesmente partir e deixar minha mãe lutar sozinha? Como você pode pedir desculpas por isso agora? Carlos desviou o olhar, suas mãos tremendo. Eu sei que nada do que eu diga pode consertar o passado. Eu fiz escolhas erradas e enfrentei as consequências. Apenas espero que você possa encontrar algum tipo de paz. Eu estava lutando para controlar minhas emoções. Eu não sei se consigo perdoar tudo o que aconteceu. Sua partida moldou minha vida de uma maneira que você nunca poderá compreender. Mas talvez, finalmente, eu possa entender o que aconteceu e seguir em frente. Carlos olhou para mim com uma tristeza profunda. Eu compreendo. Se houver alguma forma de corrigir meus erros, por favor, saiba que eu gostaria de fazer isso. Eu só espero que você encontre a paz que eu não consegui. O encontro com meu pai foi um misto de dor e liberação. Enfrentar o homem que havia falhado em ser um pai e entender o impacto que isso teve na minha vida foi um processo doloroso e catártico. A conversa foi carregada de emoções cruas e verdadeiras, e a compreensão começou a se formar. Com o tempo, pude começar a transformar a dor em paz. O processo de aceitar e entender o passado não foi fácil, mas esse encontro final me deu um novo sentido de fechamento. A dor do passado, embora ainda presente, não dominava mais minha vida. Enfrentar meu pai e entender sua história foi um passo crucial na minha jornada de autodescoberta. Enquanto olho para o espelho agora, vejo mais do que apenas um cirurgião bem-sucedido. Vejo um homem que enfrentou seus demônios, fez as pazes com seu passado e encontrou um novo propósito. A vida continua, e cada dia é uma nova oportunidade de fazer a diferença, tanto na medicina quanto nas vidas das pessoas ao meu redor. A história de minha mãe, meu percurso na medicina e o reencontro com meu pai foram capítulos essenciais da minha narrativa, e cada um deles contribuiu para a formação do homem que sou hoje.